Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Nós sabemos que trabalhar por conta própria e manter o seu próprio negócio exige uma série de habilidades e conhecimentos diferentes. Às vezes, parece que a gente não vai dar conta, não é mesmo? Mas aqui no Negócio em Dia, nós também já recebemos especialistas em muitas áreas para que você, ouvinte, fique por dentro de tudo que envolve o empreendedorismo no mercado de alimentação. O episódio de hoje tem uma proposta um pouco diferente. Entre os 100 episódios que foram ao ar antes deste aqui, nós identificamos quais foram os mais ouvidos por vocês e convidamos novamente 3 especialistas do nosso top 10 de episódios mais ouvidos. Deem as boas-vindas a Fábio Takara, Mila Gaudêncio e Priscila Araújo, que fazem parte da história do programa, participaram de episódios que bombaram e agora voltam para conversar sobre algumas novidades das suas áreas de atuação. O Fábio é fundador e diretor executivo da Firgum, empresa que oferece serviços de microcrédito a pequenos negócios. Mila Gaudêncio é economista, especialista em gestão estratégica de negócios e educadora financeira. E a Priscila Araújo é especialista no gerenciamento de perfis de empresas no Google, ferramenta que era conhecida como Google Meu Negócio. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui mais uma vez no podcast Negócio em Dia. Fábio, você foi o convidado para o nosso episódio de estreia lá em 2020, para falar de fundos emergenciais de microcrédito para pequenos negócios. No contexto do início da pandemia, eu tenho certeza que você ajudou muita gente com as informações que você deu. A pandemia felizmente acabou e hoje vivemos um novo momento. Então me conta, atualmente, quais são os principais requisitos para o empreendedor solicitar microcrédito? Oi, Ju, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de saber que eu fui um dos primeiros convidados, né? Participei do primeiro podcast da Academia Açaí e fico muito contente de saber que ele foi um dos mais escutados, né? Tá entre os top 10 aí dos podcasts gravados por vocês. Então, isso me faz ficar de fato contente, sabendo que a minha contribuição ajudou para que outros microempreendedores pudessem usar do meu conhecimento para que conseguissem manter seus negócios de pé. Então, respondendo à sua pergunta, né, de quais são os principais requisitos para que esse microempreendedor possa solicitar um microcrédito, aqui na Firgum, a gente tem alguns documentos que são essenciais. O primeiro deles é que esse microempreendedor ele precisa ter o fluxo de caixa dos últimos 3 meses atualizado. Além disso, a gente pede que esse empreendedor tenha também uma conta de água e luz do seu negócio, e a gente sabe que muitas vezes esse microempreendedor, ele trabalha na sua própria residência, então acaba que a conta de água e luz é da sua própria residência. Quando não, né, quando ele trabalha em outra localidade, a gente pede também que ele nos envie o seu comprovante de residência, né, e a gente pede que esse empreendedor também nos envie um documento de identificação, pode ser um RG, um CNH, ou mesmo uma carteira de trabalho, né, quando ele trabalhava ali como CLT, com seus dados. Outro ponto importante é que o nosso foco no microcrédito do Periferia Empreendedora é fazer com que esses microempreendedores que faturem até R$ 81.000 por ano consigam acessar o crédito junto com a gente. E para quem nunca solicitou crédito para o seu negócio, qual é o melhor caminho para solicitar e quais seriam as melhores opções? Olha, para quem nunca solicitou crédito para o seu negócio, é importante saber que o crédito, para ser aprovado, ele precisa ter as contas organizadas. Isso porque, diferente de um crédito pessoal, onde as instituições financeiras vão analisar, né, o seu histórico bancário para ver se você já pegou crédito antes, quando você vai solicitar um crédito para o seu negócio, muitas vezes o seu negócio ele é informal, então você precisa mostrar que você tem as contas organizadas. E é por isso que na Frigum também a gente pede esse fluxo de caixa dos últimos 3 meses, porque com isso a gente consegue entender qual que é o volume financeiro que é rodado ali no seu negócio, quanto teve de faturamento, quanto você teve de gasto, e com isso a gente consegue entender melhor qual que é a sua capacidade de endividamento. E aí, nesse caso, a palavra endividamento não é
contexto ruim, tá? O endividamento que a gente fala é o quanto de crédito eu posso te dar para que você possa investir no seu negócio. Então, o primeiro passo, antes de solicitar o crédito, é entender qual que é o seu fluxo de caixa, conseguir ter em dia todas as suas movimentações financeiras, mesmo que ela seja feita numa anotação, num caderninho ali, não precisa ser no Excel, não precisa ser nada muito tecnológico. Pode ser um livro, né, um livro caixa que você compra numa papelaria, para que você possa fazer essas anotações. E com isso, né, com as informações do seu negócio, você também vai precisar, né, mostrar um pouco do seu histórico de crédito. Então, sim, o seu nome como pessoa física, ele é importante quando você vai solicitar crédito para o seu negócio, porque, como eu falei, muitas vezes esse empreendedor ainda não tem um histórico de crédito do negócio, e aí as instituições financeiras também vão olhar um pouco do seu histórico de crédito como pessoa física, já que, né, no final das contas, é você que está administrando o seu negócio. E aí, quais são as melhores opções, né, de crédito? Eu vou contar para vocês que a melhor opção de crédito é quando você toma o crédito nos bancos, né, como microcrédito. E por que como microcrédito? Porque como microcrédito, existe a lei que é o PNMPO, o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. E o que o PNMPO garante ao microempreendedor? Garante ao microempreendedor que os juros que vai ser cobrado, ele não ultrapasse 4% ao mês. Ao passo que se você solicitar um crédito pessoal, esse crédito pessoal você pode até utilizar no seu negócio, mas os juros ele acaba sendo muito mais alto. Então, por efeito de comparação, assim, por incrível que pareça, eu, Fábio Takara, tenho conta numa instituição financeira há mais de 17 anos, né? E por conta desses percalços que aconteceram aí na economia, etc., eu, como pessoa física, que nunca tive um nome negativado, sempre paguei minhas contas em dia, né? Os juros que essa instituição financeira estava cobrando para mim, né, era de 5,6% ao mês. Então, se a gente comparar 5,6% ao mês, né, com no máximo 4%, que é o que obriga a lei do microcrédito, a gente vai ter um crédito de fato muito mais barato. E quando a gente olha a população que a Firgum atende, onde praticamente 70% das pessoas que tomaram crédito conosco possuem o nome negativado, esses juros ele acaba ficando muito mais alto do que o que eu consegui no meu nome, né, quando eu fui fazer essa simulação. A gente já viu casos de empreendedores que, por terem o nome negativado, estavam pagando quase 10% de juros ao mês. Então, o melhor crédito para esse microempreendedor é quando ele consegue acessar o microcrédito de fato. Ótimos pontos levantados, Fábio. E agora, como o histórico de crédito do empreendedor afeta a possibilidade de conseguir ou não o acesso ao microcrédito? Exato, né? Como eu comentei há pouco tempo aqui, esse empreendedor, muitas vezes, ele não tem um negócio formal. Então, ele mistura as contas do negócio com a sua conta pessoal. E aí, como o negócio não tem uma conta jurídica, né, a instituição financeira não tem como balizar o crédito, saber se ele vai ser um bom pagador ou não. E aí, o que acaba acontecendo é que as instituições financeiras vão atrás do histórico de crédito desse empreendedor para entender se ele é um bom pagador ou não e se existe a possibilidade de fazer um crédito para o negócio desse empreendedor. Por isso que o histórico do crédito do empreendedor afeta sim a possibilidade de conseguir um crédito para o negócio. Apesar de serem instituições diferentes, né, uma ser uma pessoa física e a outra ser a pessoa jurídica, quando não existe esse histórico de crédito do negócio, a instituição financeira ela acaba utilizando os dados que ela possui como pessoa física desse empreendedor para analisar o risco de crédito. Então, se você tem um crédito, não, um histórico de crédito ruim, de mal pagador, dificilmente você vai conseguir um crédito com juros mais baixos. Por isso que é importante ter todas as contas em dia, buscar pagar as contas na data de vencimento, né, ou mesmo antes, se tiver uma dificuldade, fazer renegociações, porque isso faz com que você demonstre para a instituição financeira que você tem intenção de pagar,
E demonstrar que você tem essa intenção de pagar é diferente de você simplesmente deixar essa conta atrasar e você receber uma renegociação. Então, quando você tem uma atuação ativa, proativa, de não fazer com que seu crédito fique negativado, você consegue ter uma pontuação melhor junto às instituições financeiras e a possibilidade de conseguir crédito aumenta significativamente. Muito interessante. E agora, falando em crédito, um tema que está muito quente é o programa Desenrola Brasil, que foi lançado em julho pelo governo federal. O programa foi criado para facilitar a renegociação de dívidas e promete ajudar muita gente a limpar o nome. Fábio, como micro e pequenos empreendedores podem renegociar suas dívidas por meio do Desenrola Brasil? Bom, o programa Desenrola Brasil, ele foi criado pelo governo federal, como você bem comentou, para conseguir fazer a inclusão financeira novamente dessas pessoas, né? E o Desenrola Brasil, ele hoje está dividido em 3 etapas, né? Tem a primeira etapa, que são dívidas realmente muito pequenas, dívidas de até R$ 100, então essa pessoa não precisa fazer nada, né? A instituição financeira vai atrás para poder fazer essa renegociação, então não existe a necessidade de você ir atrás, né? Então são negativações muito pequenas, muito provavelmente uma conta de água que você esqueceu de pagar, um cartão de crédito que você esqueceu de pagar mensalidade já de 50, 100, R$ 60. Então são dívidas mais simples de serem resolvidas. Existe uma segunda etapa da renegociação, que aí são dívidas de pessoas físicas de até mais ou menos R$ 20.000, né? E aí são dívidas com bancos. E aí o que você precisa fazer é entrar em contato com o seu banco para fazer a renegociação dessa dívida. Em muitos casos, a dívida, né, que começou com R$ 1.000, passaram-se, sei lá, 3 anos, né, essa dívida já pulou para 4, R$ 5.000, são dívidas que têm juros completamente absurdos, né? A gente pode dizer quase que uma agiotagem, porque é um juros de fato muito alto. Então, com isso, você consegue negociar essa dívida para que você pague um valor muito mais baixo do que a sua dívida atual. Um ponto importante é que quando você faz essa renegociação, é importante solicitar à instituição financeira que eles retirem o seu nome, né, do sistema financeiro de que você possui essa negativação. Porque em muitos casos acontece da pessoa pagar essa dívida, fazer a renegociação e tentar um crédito e falar, opa, você não consegue esse crédito. Por quê? Né, normalmente as instituições financeiras não falam o porquê. Mas você fala, poxa, mas eu já não tenho mais nenhuma dívida, meu nome não está mais negativado, por que é que eu não consigo? Porque, infelizmente, as instituições financeiras acabam não apagando do seu histórico essa renegociação. Então fica com uma bandeira vermelha lá, falando que você pode ser um mal pagador. Então é importante que depois dessa renegociação, né, depois de terminar de pagar a dívida, você solicite a retirada do seu nome desse sistema para que você tenha de fato, volte a ter de fato o nome limpo. E existe a terceira etapa de renegociação da dívida, que aí são dívidas, né, que são mais complexas, que aí são pessoas que estão com cadastro único, né, tem até 2 salários mínimos de renda. Então são pessoas, por que eu digo que é um pouco mais complexo? Porque são pessoas com maior vulnerabilidade, né, são pessoas que têm uma renda menor, então elas precisam ter um apoio maior no caso dessas renegociações, né? E aí, nesse mesmo caso, assim como eu comentei o da segunda etapa, depois de renegociar a dívida, é importante solicitar a retirada do seu nome desse sistema de renegociação, né? Uma vez que você fez a renegociação, já não existe dívida, então não existe a necessidade de ter o seu nome ali com a restrição cadastral. Mila, já que falamos sobre microcrédito com o Fábio, como definir dentro do planejamento financeiro de um pequeno negócio onde investir o dinheiro e como definir prioridades, mesmo quando parece que tudo é prioridade? Oi, Ju, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então vamos lá. O que que a gente considera como prioridade para investimento, né? Eu acredito que a gente pode dividir em três categorias, em três critérios. O primeiro é caixa, o segundo, reinvestimento no negócio e o terceiro, distribuição dos lucros. Então eu vou explicar cada um deles.
Para o caixa, é preciso duas coisas. Primeiro, saber qual é a estrutura de custo, despesa e investimentos fixos da empresa, incluindo o prolabore do empreendedor, né, que é o salário do empreendedor. Então, vamos supor que seja um salário de 7 mil. Então, já sabe qual é aí o custo, investimento, despesas fixas aí, tudo somado, né? Então, tem um salário de 7 mil, somos outros custos e as despesas fixas, vamos chegar aí a um valor de 10 mil reais por mês. Esse é o valor fixo. Segundo passo, é importante determinar quantos meses de caixa o empreendedor ou a empreendedora gostaria de ter na empresa. Então, vamos supor que seja um período de um ano, ou seja, se acontecer alguma coisa, se a empresa não tiver vendas, por quanto tempo a empresa continua aberta, pagando e honrando os seus compromissos, inclusive o prolabore do empreendedor. Então, se for um ano, a gente pega os 10 mil, multiplica por 12 meses, a gente vai ter um valor de 120 mil. É importante saber esse valor para saber qual que é a meta de caixa. O segundo passo, que é o segundo critério, né, que seria o reinvestimento no negócio, a gente pode pensar em equipamentos, maquinários, software, cursos de capacitação para os sócios ou para a liderança. Essa parte, ela deve ser pensada antes também, né? Então, na etapa do planejamento estratégico, para entender quais são aí os próximos passos para o crescimento do negócio. E por último, a distribuição dos lucros, né? Que é qual é o percentual do lucro que vai ser destinado para os sócios, né? Então, eu recomendo que a distribuição dos lucros ela só seja feita se a empresa tiver cumprido o seu objetivo de caixa, tá? Além disso, eu gosto também de colocar metas. Então, metas de faturamento, metas de percentual de lucro e tal. E se a empresa atinge essas metas, existe aí uma faixa percentual dessa distribuição de lucro. Então, eu acredito aí que são esses três critérios para investimento na empresa: caixa, reinvestimento de lucro e reinvestimento no negócio e distribuição de lucros. Muito legal tudo isso que você passou para a gente, Mila. Agora vamos para precificação, que é um assunto que gera dúvidas. E a próxima pergunta, que eu acho que é a mesma de muitos empreendedores, é a seguinte: comecei a precificação corretamente, respeitando o meu prolabore, ou o salário do empreendedor, e respeitando a minha margem de lucro, mas os clientes passaram a achar que eu cobro muito caro e deixaram de comprar comigo. E aí, Mila, o que fazer nessa situação? O que eu faço por aqui é ter uma categoria de preços, sabe? Tipo, essa categoria ela tá muito relacionada à entrega e valor agregado. Eu tenho métodos autorais que eu sei que a pessoa não vai encontrar no mercado. Mas se a pessoa quer igual ao mercado, eu ofereço um curso online, ou seja, eu ofereço um login e uma senha. Porque no meu caso, eu vendo mentoria, eu vendo consultoria, né, na área financeira. Então, ela quer igual ao mercado, entrega um login, uma senha, ela assiste um conteúdo gravado, ela pode aplicar. E isso ela pode comparar com o mercado. E por isso, e nesse critério, eu consigo deixar o preço competitivo. Mas quando a gente está falando, por exemplo, do meu acompanhamento individual e personalizado, eu diria que é incomparável, porque o meu método eu que inventei. Então, eu que criei essa maneira de fazer, então, tipo, é difícil ter essa comparação. Então, eu acredito que antes de brigar e entrar nessa guerra de preço, é muito importante o empreendedor, a empreendedora entender como é possível ter um valor agregado e ter opções para o cliente. Então, assim, eu tenho essa opção de prateleira, que o cliente ele pode, sim, olhar para os preços de mercado, mas ele ver quais outras opções que ele consegue colocar de diferencial que não existe no mercado. É importante dizer que sempre vai ter alguém disponível a pagar pelo nosso serviço ou produto mais premium. E aí, o jogo é que quando você encontra esse cliente, você precisa estudar o comportamento e o padrão para que você busque cada vez mais clientes com esse perfil. Porque se a gente segue à risca o preço de mercado, é algo muito delicado e que pode prejudicar a saúde financeira do negócio. Porque você não conhece nem a estrutura de custo e nem a estratégia do seu concorrente. Então, preços por diferenciação. Verifica aí qual o valor agregado que você pode colocar em entregas diferentes, né? Para que você tenha ali um produto de entrada de prateleira e aí produtos aí que o cliente não consegue nem comparar com o mercado. Bem colocado, Mila. Vamos agora para a organização financeira. Muitas vezes ela exige mudanças de um comportamento do empreendedor. E no seu perfil do Instagram você fala muito sobre isso. A partir desse viés comportamental,
Quais conselhos você daria para um micro ou pequeno empreendedor que está endividado ou não consegue crescer por falta de planejamento? O que eu acredito que seja mais importante, que é se conhecer como pessoa física. É um processo de autoconhecimento financeiro, porque é importante entender o que gerou esse cenário de dívidas. A gente sabe que existem fatores externos, como economia, governo e tal, mas existe também uma parcela pessoal. E quando a gente está falando, principalmente aí com micro e pequenas empresas, micro e pequenos empreendedores, a pessoa física ela pode prejudicar e muito o sucesso do negócio. Tem uma frase que fala assim, né? Ah, se você não sabe por onde ir, qualquer caminho serve. Mas eu costumo falar que se você não sabe onde você está, você pode pegar o meio de transporte errado, porque você não consegue chegar, por exemplo, nos Estados Unidos saindo do Brasil, se você pegar um Uber. Então, é importante, né? É importante a pessoa saber qual é o caminho, sabe? Qual é o meio de transporte que ela vai pegar. E ela só vai saber qual é o meio de transporte que ela vai pegar se ela souber onde está. E eu costumo categorizar esses estágios, esses pontos de partida, em 4 estágios, né? Que é o encontro da felicidade no agora e na visão de futuro. Porque o que a gente visualiza na vida financeira é essa dificuldade de eu quero viver o hoje intensamente e tal, então eu não consigo investir para o futuro, então eu criei uma matriz que ela une aí essas duas coisas. Então, a primeira etapa da matriz, que seria o primeiro ponto de partida, né, são das pessoas que estão na distração. E que são pessoas que estão na distração? São pessoas que não estão felizes com a sua vida financeira do agora, e isso acaba bloqueando a perspectiva de futuro. Então, ela nem está feliz no agora e nem tem uma visão de futuro. A gente tem um segundo estágio, que eu chamo de castelo de areia. Então, a castelo de areia é aquela pessoa que está feliz no agora, ou seja, ela está feliz financeiramente, então ela vive o hoje intensamente, ela consegue viajar, ela consegue fazer as coisas e tal, mas ela acaba tendo zero visão de futuro, tá vivendo hoje intensamente como se não houvesse amanhã. Só que se o padrão financeiro dessa pessoa muda, se cai cliente, se muda um cenário desse empreendedor, o castelo desaba, por isso castelo de areia. Depois, a gente tem o estágio da ansiedade, que é quando a pessoa sabe que ela poderia ter feito melhores escolhas no passado, sabe? E aí ela fica ansiosa para querer corrigir todos os erros e escolhas. E mesmo que ela tenha conquistas financeiras no presente, ela acaba desmerecendo essas conquistas, sabe? Porque ela está sempre à espera do próximo passo, ela tem dificuldade de comemorar. E por fim, a gente tem que eu chamo de retomada financeira, que a pessoa encontra o equilíbrio entre viver o hoje e se planejar para o futuro. Então, o meu convite é saber exatamente qual é o ponto de partida desse empreendedor, dessa empreendedora. É a distração? É o castelo de areia? É a ansiedade? Ou esse empreendedor, né, a retomada financeira já seria ali o ápice de tudo. Porque só sabendo disso que é importante traçar uma rota. Então, eu pergunto para você, empreendedor, empreendedora aqui, que está aí nos ouvindo, com base no que você ouviu, onde você acredita que você está. Eu já aproveito para dizer que se você quiser fazer esse teste, saber exatamente onde você está e criar um plano de ação, né, indicado para cada etapa, você pode ir lá no meu direct do Instagram, no @milagaudêncio, e falar, olha, Mila, vem aqui do podcast Negócio em Dia, e eu quero fazer o meu teste de perfil financeiro. Essa análise inicial aí eu faço gratuitamente com a minha audiência. Pessoal, outro ingrediente da receita de um negócio duradouro é aparecer para os clientes em potencial. Pensando nisso, vamos conversar agora com a Priscila Araújo, que ensina seu negócio a crescer e aparecer no maior site de buscas do mundo, o Google. Priscila, no episódio 92, você explicou como se cadastrar na ferramenta Perfil da Empresa no Google, que antes tinha o nome de Google Meu Negócio. No final do episódio, você comentou que poderia haver algumas atualizações. Por isso eu te pergunto, tem novidade na ferramenta? Sim, uma grande novidade foi lançada: a possibilidade de compartilhar links de redes sociais, como Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest e TikTok. As funcionalidades continuam a mesma e a plataforma sempre busca melhorar a experiência do usuário. Por isso, é importante nos mantermos atualizados e sempre em busca de novas informações para que as nossas empresas sejam vistas e para que os nossos clientes tenham uma boa experiência conosco. Isso faz total diferença na compra de um produto ou serviço.
Muito legal, Priscila. Agora, me conta, o empreendedor deve ou não responder todos os comentários e avaliações que recebe no Google? Precisa responder tudo para demonstrar interesse nos clientes? Com certeza. É muito importante que os empresários respondam não só os comentários, mas também as perguntas frequentes que tem ali no perfil. Mas as avaliações é algo que deixa muita gente em dúvida e eu já vi empresário não querendo compartilhar o link por medo do que pode vir. Vamos falar disso. A avaliação é um fator não só de ranqueamento, mas principalmente de conversão. O Google lê o que o usuário ou cliente escreve, e isso ajuda que outros clientes tomem uma boa decisão. Eu brinco que as estrelinhas têm um efeito rebanho. Nós somos assim. Quando vemos muitas estrelas ali no perfil do Google, tendemos a achar que aquilo é bom. E compramos porque muita gente fala que é bom através das estrelinhas, os comentários. E logo a gente pensa que é. Isso levando para o lado positivo. E também tem o outro extremo. Uma empresa com más avaliações, nós tendemos a achar que realmente é ruim. Então, procuramos uma outra opção. Acontece que muita gente fica na dúvida do que fazer nesse caso, porque a avaliação positiva é ótimo e deve ser respondida, como forma de agradecimento mesmo ao cliente. E o melhor é que o Google usa isso como uma atualização. Ele vê que você está ali ativo, né, dentro do seu perfil. Mas as avaliações negativas também têm sua importância. Primeiro, porque serve como uma reflexão. Entenda o que o cliente disse e tente se colocar no lugar dele. Podemos tirar muito aprendizado e melhorar processos dentro da nossa empresa ouvindo o que o cliente diz. E eu também sei que nem sempre o cliente tem razão, e é por isso que devemos sempre responder. Seja cordial, peça para o cliente ligar para você. Você é o responsável da empresa, né? Você resolve o problema dele. E é o que eu digo: a resposta da avaliação negativa tem muito mais peso para quem lê do que para quem escreveu. Quem lê vai pensar, né, vai se sentir muito mais confortável, confiante, porque ele sabe que a empresa se dispôs a resolver um problema que foi exposto publicamente e não se omitiu. Então, essa postura é muito importante. Portanto, respondam às avaliações, sejam elas positivas ou não. Agora, quais são os principais recursos oferecidos pelo Google que pode ajudar pequenos negócios a se destacar nas buscas? O Google é uma ferramenta poderosa e fantástica. É a rua mais movimentada do mundo. E o melhor, ele criou uma possibilidade de mostrar os nossos produtos, os serviços de forma gratuita através do perfil da empresa no Google. Ali podemos não só colocar nome, telefone, endereço da empresa, mas fotos, vídeos, cardápios, links para agendamentos, site, postagens, ofertas, eventos. Portanto, usem de maneira estratégica. E quem tiver dificuldade ou algum problema, fala comigo no Instagram e eu terei o maior prazer em ajudá-los a destacar o seu negócio na internet. Pessoal, muito obrigada por participarem mais uma vez no Negócio em Dia. Vocês marcaram a história deste programa e foi um prazer recebê-los para este bate-papo sobre temas tão diversificados, todos muito importantes para quem empreende. Nós que agradecemos, eu fico muito feliz, fiquei honrada em estar participando desse episódio épico aqui da empresa. Então, muito obrigada pelo convite, espero ter mais participações aqui. É um tema realmente que eu amo falar de marketing digital, de Google Meu Negócio, né? Inclusive, tenho curso para isso, mas os empresários que tiverem qualquer dificuldade, dúvida, fale comigo, mas não deixe de destacar a sua empresa na rua mais movimentada do mundo. Fiquei muito feliz e muito obrigada para quem está nos ouvindo. Obrigado de novo, Gil, pelo convite e obrigado por fazer parte aí do podcast de vocês. Um prazer de novo contribuir com o crescimento e o conhecimento para esses microempreendedores. Bom, sempre um prazer estar aqui falando de dinheiro, educação financeira e negócios, tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, só me seguir nas redes sociais, estou em todas as redes aí como Mila Gaudêncio, minha rede principal de contato é o Instagram. Valeu, pessoal! E assim chegamos ao fim deste episódio que tem patrocínio de Sadia, Heinz, Coca-Cola e JDE. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group.
Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!